Olá, seja bem-vindo. As mensagens deste canal têm abençoado sua vida? Então, convido você a ser um colaborador desta obra. Inscreva-se no canal e compartilhe em suas redes de contatos. Desta forma, você nos ajuda a semear a palavra de Deus e espalhar a semente do Evangelho de Cristo. Em nosso podcast de hoje, vamos falar sobre o Senhor da providência e do sustento. O texto de nossa reflexão está em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 11 e verso 14. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? O Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. O apóstolo Paulo foi alguém que renunciou seus privilégios de ministro de Deus por causa do Evangelho. Em Corinto, Paulo trabalhava e não recebia ajuda financeira da igreja. Ele poderia reivindicar seu direito de ajuda financeira por parte da igreja e provar esse direito baseado no chamado para ser apóstolo que recebeu direto de Cristo. Também no trabalho que ele realizava em pastorear a igreja, no fato de que, sendo o seu trabalho voltado ao ministério, nada mais justo, pois o trabalhador é digno do seu salário. No Antigo Testamento, a lei permitia que os sacerdotes ficassem com partes generosas das ofertas do altar. Assim, ele, como ministro e sacerdote de Deus, também teria esse privilégio. Contudo, Paulo abriu mão de todos esses privilégios. Se os homens que trabalham para os homens devem ser pagos pelo seu trabalho, com certeza os homens que trabalham para Deus devem ser pagos pelo deles. A única diferença no princípio, quando aplicado a serviço do Senhor, é que o pagamento material é dado pelo trabalho espiritual. Obviamente, deve-se contribuir só para os ministros que são biblicamente responsáveis. Todo apelo feito em nome do Senhor não significa que merece o apoio do povo do Senhor. Ser sábio em nossa doação faz parte da nossa mordomia. Mas, quando damos a um agente que é digno, devemos dar alegremente, generosamente e com confiança. Quando abençoamos os obreiros do Senhor, também somos abençoados por Deus, que dá aos seus filhos além da medida. Deus supre todas as nossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Esta é a vontade de Deus. Que sejamos generosos com pastores, educadoras cristãs, missionários e líderes que ministram sobre nossas vidas, assim como ele foi tão imensamente generoso para nós. O apóstolo Paulo preferiu trabalhar pelo seu próprio sustento, para não ser motivo de tropeço para a igreja, pois muitos em sua época, que se diziam ser ministros de Deus, eram na verdade mercenários, que se utilizavam da boa-fé das pessoas para extorquí-las, e Paulo não queria ser contado entre eles. O Senhor ordena a seu povo que ofereçam apoio a quem ministra sobre eles, mas ele não ordena aqueles que ministram a aceitar esse apoio. Paulo mesmo não o fez. Ele tinha o direito, tanto quanto qualquer um e muito mais do que a maioria, mas, por causa do Evangelho, para o bem da igreja e por causa do amor, ele tem o prazer de limitar sua liberdade e não usufruir do seu direito. Ele voluntariamente renunciou a seu direito. A recusa de Paulo em aceitar salário daqueles que ele estava servindo foi o resultado de uma profunda convicção. Ele preferia estar morto a alguém achar que ele pregou e ensinou por dinheiro. Ele estava tão feliz por esse privilégio espiritual e compromisso, de forma que ele se alegrava em fazê-lo. Ele tinha suas prioridades certas, recebendo a sua alegria de exercer o seu privilégio para restringir sua liberdade em vez de usá-la. Paulo se orgulhava de poder pregar o Evangelho. No entanto, seu orgulho não era algo pelo qual ele se achava melhor do que os outros. Pelo contrário, ele se considerava o menor dos apóstolos. Veja o que ele escreveu à igreja de Corinto. Pois sou o menor dos apóstolos. Nem mereço ser chamado apóstolo, porquanto persegui a igreja de Deus. Paulo, de boa vontade,
fez-se servo de todos os homens a fim de poder ganhar pessoas para Cristo. Ele estava disposto a fazer qualquer coisa e sacrificar qualquer coisa para ganhar pessoas para Jesus Cristo. É espetacular que a Bíblia contenha todos os códigos de conduta que pudermos imaginar e até aqueles com os quais nem sonhamos. A instrução do Senhor aqui é que, se alguém vive somente para Deus, se sua vida é dedicada à pregação do Evangelho, então que esta pessoa viva do Evangelho. Porém, Deus não diz que é para extorquir as ovelhas e nem diz que é para vender a palavra para obter o sustento. Pelo contrário, para os que assim o fazem, Deus traz uma séria advertência. Veja o que ele diz em Ezequiel capítulo 34, versículo 2. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? E também traz essa exortação em 1 Pedro capítulo 5, verso 2 e 3. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Conforme o nosso texto de hoje, a Bíblia diz: aqueles que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Sabe o que isso significa? Na maior parte das vezes, e eu diria que na maioria, sempre é viver por fé, confiando na providência divina para os que Ele chamou ao ministério. Da mesma forma que a igreja tem a responsabilidade de contribuir financeiramente pela vida dos seus pastores e líderes, os pastores e líderes devem exercer o seu trabalho dignamente, confiando que o sustento vem, na verdade, das mãos do Senhor. É Ele mesmo que toca no coração das pessoas para que elas ofertem suas vidas. Isso é viver por fé. Deus jamais deixará um justo mendigar o pão, e nem sua descendência passar fome. Deus não prometeu luxos, e sim sustento. A nós que trabalhamos e dedicamos a vida à obra de Deus, basta nos sermos sustentados para continuarmos proclamando as verdades do reino, recebendo pouco ou muito com a mesma alegria. Importa que a palavra seja pregada, e isso não tem preço que pague. Ver almas convertidas e vidas transformadas pelo poder do Evangelho de Cristo. Que o Senhor te abençoe.